Bom dia, nós estamos aqui. Mais uma segunda-feira, segunda passada não foi possível, né? E hoje estamos aqui. Eu comecei a falar um pouquinho dos Salmos. Nós falamos do primeiro livro de Salmos, demos um início até o capítulo 8, ou o Salmo 8, falamos dos 4 últimos capítulos que encerravam o primeiro livro de Salmos. E agora nós falamos, né, que o primeiro livro termina com o grande arrependimento de Davi. Depois do pecado que ele cometeu, e que a nação de Israel diz que Davi levou eles, ou ensinou eles o que é arrependimento verdadeiro. E hoje eu queria trazer algo do último livro de Salmos. Já expliquei, né, que são 150 capítulos divididos em 5 livros. Que assim como Deus usou Moisés para trazer a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, para a nação de Israel e para o mundo inteiro, Deus usa Davi também para trazer 5 livros de Salmos, que para eles são doutrinas. Não tem um lugar que tenha mais doutrina e profecia, e também são livros de canções, de ações de graça. E o 5º livro começa no Salmo 107 e vai até o 150. É o encerramento. Então, a irmã Zenate falou para vocês do primeiro, estamos dando um toquezinho no último livro, ou no 5º livro de Salmos. Começando no dia... no 107, e este é um salmo que os judeus usam ler toda sexta-feira, um salmo da sexta-feira. E ele começa dizendo assim: agradeçam ao Senhor, pois Ele é bom, e a sua benevolência ou a sua bondade dura para sempre. Agradeçam ao Senhor, pois Ele é bom, e a sua bondade dura para sempre. Que o digam aqueles redimidos pelo Senhor, aqueles que Ele redimiu da mão dos atormentadores. Ele os reuniu das terras distantes, do leste, do oeste, do norte e do mar. Eles vagaram no deserto, num caminho de desolação. Uma cidade habitada, eles não encontraram. Famintos e também sedentos, suas almas desfaleceram dentro deles. Então clamaram ao Senhor em sua aflição. De seus infortúnios Ele os livrou. Ele os conduziu por um caminho reto para uma cidade habitada. O que este salmo ensina para nós? Ele ensina que o ser humano pode estar na pior da vida se ele clamar ao Senhor com toda sinceridade. Deus vai socorrer. Qual é o problema nosso do ser humano? A gente corre para tudo, né? Para tudo. Ontem mesmo eu nem pude vir ao culto porque
recebi uma visita já no final da tarde. Alguém precisando de ajuda, de abrir a vida, e passou o horário, né? E eu estava ali envolvida. Então essa pessoa me disse: olha, eu fui em tudo, passei em aperto, muito aperto na minha vida. Então, todas as portas abertas, eu bati. E aí eu olhei para essa pessoa e perguntei: você bateu numa igreja evangélica pedindo socorro? Ela disse: não. Então, como é sério, né? Como é sério. E ela me contou, numa igreja evangélica, quando eu era bem menina, eu engravidei do meu namorado, que depois foi o meu marido, mas eu engravidei dele. E eu tinha que trabalhar, porque ele servia o exército, tinha 18 anos. E eu era uma criança, não tinha pai, ninguém por mim. E eu tinha que trabalhar e eu não podia cuidar do meu bebê. Então eu colocava uma coberta ao redor da mamadeira para o bebê mamar sozinho. Olha a cena. E uma hora eu cheguei e a mamadeira tinha virado e tinha entrado no ouvidinho do bebê. E aquele bebê passou a ter uma infecção terrível. E um dia chegou uma pessoa na casa que ela trabalhava e disse: deixa eu levar esse bebê numa reunião, numa igreja evangélica, e esse bebê vai ficar curado. E ela disse: eu era uma menina. E aí eu esperei dar o meu horário e fui junto com ela. Naquele momento, o pastor que estava ali disse para ela: você entrega esse bebê para Jesus, nós vamos fazer uma apresentação dele. E ela entregou o bebê para Jesus. Olha que cena, gente. E ela disse: eu só descobri que eu realmente entreguei. E depois ela passou muitas coisas ruins na vida e nunca mais lembrou de uma igreja evangélica que ela entrou, entregou o bebê para Jesus, quer dizer, fez a apresentação do bebê. E esse bebê hoje é a pastora Márcia. Olha a cena. Quer dizer, ela fez uma entrega, o Senhor pegou, e ela me diz assim: só quando ela vira crente, né, a linguagem, que eu fiquei muito triste, muito braba. E aí eu lembrei que quando ela era muito pequenininha, ela ia morrer daquela infecção no ouvido, que não tinha médico que resolvesse. Eu levei, ela foi curada e eu entreguei ela. Agora recebeu algo tão grande do Senhor e nunca lembrou mais de voltar. Aí, quer dizer, foi para tudo que é porta, menos voltar numa igreja evangélica, cristã, e dizer: eu preciso de ajuda. E uma vez que ela foi a solução. Então, isso é a nossa natureza e o ser humano. Mas este salmo, que é bem grande, ele é muito forte, porque ele nos ensina algo muito tremendo. Eles vagaram no deserto, num caminho de desolação. Quer dizer, sem saída. Uma cidade habitada eles não encontraram, viajando num deserto. Famintos e também sedentos, com fome e com sede. Suas almas desfaleceram dentro deles, quer dizer, não tinham mais esperança.
E aí, quando a fome, a sede, num deserto, sem uma árvore para botar a cabeça, vamos desfalecer, vamos morrer, né? Então clamaram ao Senhor em sua aflição e em seus infortúnios naquela situação. Ele os livrou. Ele os conduziu por um caminho reto e levou eles numa cidade habitada. Ele os conduziu. Vocês estão vagando no deserto, vocês clamaram a mim, eu vou mostrar onde tem uma cidade. E aí o versículo 8 diz que agradeçam ao Senhor por sua bondade e por seus prodígios que ele faz à humanidade, pois ele saciou a alma ansiosa, satisfez a alma faminta com bens. Aqueles que sentam na escuridão e na sombra da morte, presos na aflição, como se tivesse preso em ferrolhos, porque desafiaram a palavra de Deus e o conselho do Supremo desprezaram. O que a palavra de Deus nos diz aqui? Aqueles que sentam na escuridão. Quem são os que sentam na escuridão e na sombra da morte? Quem são os que estão presos em aguilhões? São todos aqueles que desprezaram a palavra de Deus e o conselho do Supremo desprezaram. Qual é o fim de quem despreza Deus? Vão estar presos em escuridão e na sombra da morte, como se tivesse preso em agrilhões de aflição. Assim ele os humilhou, os seus corações, com um trabalho duro. Eles tropeçaram e não houve ninguém para o ajudar. Então, quando é que o ser humano corre para Deus? Quando não tem mais ninguém para ajudar. Então clamaram ao Senhor em sua aflição. De seus infortúnios, ele os salvou. Ele os tirou da escuridão e da sombra da morte. Só ele pode tirar da escuridão e da sombra da morte. Rompeu os seus grilhões. Que coisa linda, né? Que eu e você agradeçam ao Senhor, que eles agradeçam ao Senhor por sua benevolência e por seus prodígios que ele faz à humanidade. Deus é bom, maravilhoso, pelos seus prodígios que ele quer fazer e ele faz à humanidade. Pois ele despedaçou portões de cobre. Pode você estar na prisão que estiver, né? Manzenatti se lembra de alguma delas, da prisão de Pedro, né? Ele estava em portões de ferro. Aqui diz, pois ele pode despedaçar os portões de bronze, os portões de cobre, e ele cortou em pedaços os ferrolhos de ferro. Quem pode fazer isso? Só o Senhor. Os tolos, por causa do seu caminho, o pecador, e de suas iniquidades, eles foram afligidos.
Por que que o ser humano é afligido? Está aqui a palavra, né? Por causa dos seus pecados e das suas iniquidades. Os tolos. Quem é o tolo, irmã Zenate? À luz de Provérbio, né? Tem o homem, a mulher, o ser humano sábio é aquele que busca conhecer o Senhor. Esse é o sábio. Não existe. A verdadeira sabedoria só vem de Deus. O tolo, à luz de Provérbios, é aquele que acha que sabe tudo, que pode tudo, que não precisa de Deus. Ele até aceita uma ajuda quando está em dificuldade. Esse é o tolo. Mas ele é bom demais, o suficiente para não precisar de ajuda, né? Aqui diz os tolos, por causa dos seus caminhos de pecados e de suas iniquidades, eles foram afligidos. Pecado é uma coisa diferente de iniquidade. Iniquidade é uma raiz, é pecado não resolvido, aí se torna raiz, né? A iniquidade é raiz que contamina. A palavra diz, todos os que estão por perto, ou toda a sua herança, a sua família, né? Os tolos, por causa do seu caminho pecador e de suas iniquidades, eles foram afligidos. Suas almas abominaram todo o alimento e eles alcançaram e foram até os portais da morte. O que é o alimento aqui que recusaram? Sempre que você vê essa palavra alimento em Provérbios e em Salmos, não é comida, tá? É comida espiritual. Jesus disse que ele era o verdadeiro pão que desceu do céu. Então, alimento aqui é a palavra, tá? Por causa dos seus caminhos de pecado e de suas iniquidades, eles foram afligidos. E suas almas abominaram todo o alimento. E eles foram até os portais da morte. Que forte, né? Então, quando estavam para passar para o outro lado, então clamaram ao Senhor em suas aflições. E dos seus infortúnios, ele os salvou. Você viu? Só ele pode salvar. Ele enviou a sua palavra e os curou. Estavam na sombra da morte, estavam enfermos, doentes. Ele enviou a sua palavra e os curou. E os deixou escapar da sua destruição. Só ele faz isso. Que o ser humano agradeçam ao Senhor por sua bondade e pelos seus prodígios que ele faz a quem? A humanidade. O humano, tá? Humilde vem da palavra humanidade. Agora, para buscar o Senhor, precisa ser humilde, reconhecer, eu preciso. Que enquanto meu dinheiro pode pagar algo, né? O ser humano não busca o Senhor. Olha que lindo isso aqui. E que sacrifique ofertas de agradecimento. Relatem as suas obras com cânticos de júbilo. A
aqueles que descem ao mar em navios, que fazem seu trabalho em muitas águas. O que o salmista chama? Todos sejam gratos a Deus. Eles viram os atos do Senhor, aqueles que descem aos navios, aqueles que trabalham em muitas águas. Eles viram os atos do Senhor, os seus prodígios nas profundezas das águas. Ele falou e o vento tempestuoso levantou, ergueu as suas ondas. Eles sobem ao céu, eles descem às profundezas, suas almas derretem de preocupação. Olha que forte. Eles viram os atos do Senhor. Quem viu? Todo aquele que trabalha no mar vê os atos do Senhor. Sábado nós temos um discipulado na nossa casa sobre provérbios, há 3 anos já, toda quarta-feira. Mas quarta, o doutor Nivaldo viajou e aí fizemos o estudo no sábado. E ele nos contou que eles estavam em São Paulo e pegaram o voo em São Paulo. Estava tudo tranquilo, puderam viajar. Quando chegou próximo a Joinville, aquela tempestade de vento forte. Diz que foi algo terrível, parecia que o avião era um pedaço de papel, né? No céu. E aí ele viu o povo chorando, gritando. E ele viaja muito, ele disse, eu já vi coisas piores. Mas o avião tentou descer em Joinville e disse que foi de ponta. E aí viu que a parte de trás, o vento não deixava chegar no chão. Ele arremessou e levou eles de volta para São Paulo. E ele me diz sábado, Zena, eu não dormi 1 hora, porque eu fiquei sentada a noite toda, eu e a Cris, no aeroporto. Até chegar sábado de manhã, o primeiro voo, e aí de 8 em 8 pessoas foram entrando nos voos que já estavam na linha, né? Mas ele disse, a Cris me disse, eu vi a morte. E ela disse que só chorava e dizia para o Senhor, o Vini eles têm, né, um filho solteiro, fazendo medicina em São Paulo. O Vini não está pronto, não sabe de nada da nossa vida. Senhor, me dá mais uma chance. Então, é assim, né? No ar, não esperavam um perigo tenebroso. Basta, o avião está para descer, tem combustível para descer ali e fazer mais uma viagem. Tentou descer. Era só uma trovoada. Né? Então aqui o salmista diz, todos os que trabalham no mar, eles vê. Todos os que andam trabalhando e precisam de um avião, vê o livramento do Senhor. Agora, o que o ser humano precisa é reconhecer, né? Ele falou e o vento tempestuoso levantou e ergueu as suas ondas. Eles sobem até o céu. Eles descem às profundezas e suas almas derretem de preocupação. É a cena que eu contei, né? Eles cambaleiam, vacilam como bêbado e toda a sua sabedoria é tragada.
Eu brinquei com a Cris, eu disse, naquele momento do perigo não tem ninguém rico, né? Ninguém importante, gente. Ninguém. Fica todo mundo igual. E eu ri com ela, disse, eu estava com um negócio no pescoço, e aí eu pude tapar meu rosto, né? Para ninguém me ver chorando e fazendo feio, eu tapei o rosto. Mas esta é o que a palavra está trazendo para nós. Então, é nesse momento que quem o conhece clama ao Senhor. E em sua aflição e em seus infortúnios, Ele o removeu. Quando nós chegamos no lugar que Ele quer, exclamamos com sinceridade, Ele muda a situação, Ele transforma a tempestade em calmaria e as suas ondas são silenciadas. Só o Senhor, querido, só o Senhor. Eles rejubilarão porque elas se aquietaram, e Ele os guiou a sua desejada fronteira. Que eles agradeçam ao Senhor por sua bondade e por seus prodígios. Tudo que Ele fez e faz é pela humanidade. Que coisa linda, né? Criou o ser humano e tudo o que Ele quer é agir, é fazer a gente entender que a gente não é nada sem Ele. E como nós temos dificuldade. Que você e eu aprendamos a agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz. E tudo que Ele age, e tudo que Ele faz é pela humanidade. Que lindo, né? Agora, neste momento, nós vamos ter um intervalinho, tá? Voltamos, né? E eu estou agora no versículo 32. A explicação deste salmo diz que Davi, como um profeta, é como se ele visse tudo o que a nação de Israel iria passar, e ele escreveu este salmo. O Senhor deu a ele para que todo aquele que passasse pelo perigo, no céu, no mar, no deserto, com uma enfermidade que ganha o diagnóstico, não tem mais saída, ele entender-se que tem um lugar que sempre terá saída. E aqui diz que ainda ele está preparando a humanidade para a guerra do Gog e Magog, que vai ser a coisa mais tenebrosa que o mundo vai conhecer. Que forte, né? Então está falando isso para os nossos dias. Talvez eu me escape dela, né? Mas é o que a Bíblia fala, que vai ser algo muito terrível. Então, ele transforma rios em deserto. Coisa linda, né? Fontes de água em aridez. É Ele que faz. Rios em desertos, fonte de água em aridez, um lugar árido, mas já foi uma fonte de água. Isso, quando a gente vai na nação de Israel, a gente vê isso. Quando você vai no deserto de Negueb, você vê o rio, vê todos os traços de rio que são secos. E aí a pessoa diz, você pode seguir dentro do rio, mas isso já foi um rio grande. Então, este é um Deus, né,
E é uma nação que pode viver e colocar e dizer, olha, porque eles têm a história, né? Eles cuidam, não perderam a história. Então aqui ele transforma rios em deserto, fontes de água em aridez, uma terra frutífera numa terra salgada. Tudo isso tem na terra dele, gente. Uma terra frutífera em uma terra salgada e deserta, por causa do mal dos seus habitantes. Diga, uma fonte que virou num deserto, mas já foi, Deus tinha feito uma fonte. Tudo isto não é aquilo que nós aprendemos, tá? Até dentro das igrejas, que não, Deus manda o mal para as pessoas. As pessoas têm que aprender a ter o bem e ter o mal. Não, a Bíblia diz que é tudo consequência de pecado e de iniquidade. Por causa do mal dos seus habitantes, ele transforma um deserto num reservatório de água. Olha só. Isso aqui é lindo, né? Ele transforma rios num deserto, fontes de água num lugar árido e seco, uma terra frutífera numa terra salgada. Tá? Por causa do quê? Do mal dos seus habitantes. Mas ele transforma um deserto num reservatório de água. O mesmo que torna uma fonte num deserto, ele transforma. E quando você vê o Cântico de Ana, ela diz isso mesmo. Lá em 1 Samuel 1, ele enriquece e empobrece. Exalta, mas também abate. Então, olha que lindo. Ele transforma um deserto num reservatório de água. Agora o deserto se transformando num manancial, uma terra árida em uma fonte de água. Lá ele assentou os famintos e eles estabeleceram uma cidade habitada. Era deserto. Hoje você vai a Jerusalém, o deserto está um campo fértil. Você vê aquelas mudas de tâmara, vai embora, não tem mais fim. Aquele deserto se transformando num lugar lindo. Semearam campos e plantaram videiras que produziram uma colheita frutífera. Ele os abençoou e eles se multiplicaram bastante. Tudo vem dele. Tudo é lindo demais e se multiplicaram bastante. Ontem, quando eu conversava com a mãe da Márcia, uma senhora bem de idade, o pai já tem 80 e poucos anos, e foi algo muito lindo, porque eu brinquei, eu disse, então o senhor era um menino que fez um bebê numa criança, o dia que ele apresentou, que ele assumiu ela com a Márcia, que já tinha 3 aninhos, o pai disse, você pegou uma criança para criar e ainda fez um filho na criança. E aí eu brinquei com ele, ele disse, eu era uma criança, fiz uma coisa errada, hoje eu entendo, mas eu assumi, né? Fui lá, quando consegui dinheiro, fui lá, busquei ela. Então, uma história, tinha dado uma história bem forte. Eu disse para a Márcia, a tua história, pastora, dá um livro.
Então, ele não diminuiu, embora tivessem sido diminuídos, encurvados pelo tormento da espera e agonia. Olha que forte isso aqui, gente. Ele os abençoou e eles se multiplicaram bastante. O seu gado, ele não o diminuiu. Tá? Então, Deus não tenta ninguém para o mal. O mal não. Agora, olha que lindo. Embora tivessem sido diminuídos e encurvados pelo tormento da espera e agonia, ele deseja, ele despeja desprezo sobre os nobres e os faz vagar numa desolação sem caminho. Aquele que pensa que é grande, ele humilha. Ele despeja desprezo. É forte isso aqui. Ele fortaleceu e o destituído, retribuindo, tirando da pobreza, e faz famílias como um rebanho. Os íntegros verão e ficarão contentes, e toda iniquidade fecha sua boca. Quem é sábio, que anote essas coisas, e compreenderão a bondade, a benevolência do Senhor. Eu vou voltar aqui para ficar bem claro. Nós estamos encerrando este salmo. Semearam campos, plantaram videiras. Aonde semearam campos? Naquela terra que era seca. Gente, isso aqui é uma profecia para a nação de Israel. Semearam campos e plantaram videiras que produziram uma colheita frutífera. Ele os abençoou e eles se multiplicaram bastante, tanto eles quanto o seu gado. Embora tivessem sido diminuídos e encurvados pelo tormento da espera e agonia. Quantos anos, né, a nação de Israel ficou pelo mundo sem ter uma terra? Quase 2.000 anos. Foi uma agonizante espera. Ele despeja desprezo sobre os nobres. Deus sabe fazer isso e faz vagar numa desolação sem caminho. É aquilo que Ana diz: ele abate, mas ele exalta. Ele abate, ele sabe abater o orgulhoso, mas ele exalta os humildes. Ele fortaleceu e o destituído, retirando-o da pobreza, e faz famílias como um rebanho. Ele pode todas as coisas. Os íntegros, os que são inteiros diante de Deus, vão ver ele fazendo isso. Ele restituindo, ele tirando da miséria. Quem é sábio, que anote estas coisas e compreenderão a bondade do Senhor. Que coisa linda. Obrigado, Senhor. Lindo demais, né? Então, este é o primeiro salmo do último livro de Salmos. E a explicação dele é, este hino de agradecimento abre o quinto e último livro dos Salmos. Antes de tudo está esta composição, expressa um agradecimento
daqueles que estavam em lugares de perigo, mas foram resgatados. Irmã Zenate, quem deve orar, ler, cantar este salmo? Todos que passaram por uma situação de perigo. Então, este é o salmo da palavra. Por que é o salmo conhecido como salmo da sexta-feira? Você passou a semana e agora você vai lembrar de todo o livramento, daquilo que você não tinha e Deus te deu. Então você vai abrir ele e vai dizer: as minhas palavras são pequenas e poucas, mas eu tenho uma parte da Escritura, que é o Salmo 107, que vai me ajudar a declarar o que Ele fez por mim nesta semana. Olha que lindo isso aqui, né? Então, como tal, estes versículos estão relacionados a diversos cenários históricos. O salmista está ecoando os agradecimentos que Israel deveria oferecer a Deus por todas as remissões e os perigos de ser, quando esteve na mão dos egípcios, quando foi ameaçado pelos riscos, pelo calor causticante do deserto. Lembrar de cada coisa que o Senhor fez por eles. Quando Davi fez retornar a arca e colocou a arca do Senhor numa morada segura, mas não foi fácil para Davi. Depois dele ter visto um homem ser fulminado porque tocou na arca, agora caminhar com a arca e crer que a arca não ia pender e que nada ia acontecer. Quando eles conseguiram chegar a Jerusalém, qual foi o salmo que eles entoaram ao Senhor? Foi este salmo. Diz o salmista, ecoa aqueles que serão redimidos de toda prisão. Então, aqui o salmista diz, é para todos o que tiveram livramento no mar, no ar, no deserto, que tiveram presos e foram libertos de sua prisão. Ei, que coisa linda! E aqui diz que na guerra de Gog e Magog, o que é isso, irmã Zenate? A Terceira Guerra Mundial, a Bíblia fala dela, né? Que todas as pessoas que estiverem vivendo naquele tempo vão precisar deste salmo. Amém? Então, lindo demais, né? E assim, eu queria ainda dar uma... Ainda temos um tempinho? Então, eu queria dar uma olhadinha no segundo Salmos, do último, né? Irmã Zenate começou no primeiro, foi para o último, depois nós entramos no meio. O 108 diz um cântico com acompanhamento musical por Davi. Seu coração está imperturbável e ele diz, ó Deus, eu cantarei e farei música até com a minha alma. Despertem o nível da harpa, eu despertarei a alvorada. Gente, que lindo, né? Este salmo é de bem cedo, olha que lindo. Essa compilação, o Salmo 108, ele fez parou em tudo que Deus tinha dado, e aí ele fez um link, né? E depois, correspondente totalmente o versículo do 7 ao 14 do Salmo 60.
explica que esses salmos anteriores relatam a fuga desesperada de Davi, fugindo de Saul, a sua salvação final. O Salmo 60 fala da conquista, né? Que aqui estes versos assumem um novo significado, pois refere-se aos acontecimentos de Israel como um todo. No futuro, olha que lindo, o Messias, o descendente de Davi, libertará Israel do exílio e conduzirá os judeus na triunfante conquista dos seus inimigos. Que lindo! Por isso, ele vai pegar de 3 salmos e fez essa compilação. Olha que lindo! Despertem. Ele está dizendo, né? O nível era um instrumento e a harpa é outro. Eu despertarei a alvorada. Eu te agradecerei entre os povos, Senhor. Eu cantarei a ti entre as nações, pois grande, acima dos céus é a tua bondade, e até as superiores alturas está a tua verdade. Se exaltado acima do céu, ó meu Deus, e acima de toda a terra, a tua glória, de modo que aos teus amados seja dado descanso. Eu vou ler de novo 7. De modo que aos teus amados seja dado descanso. Que tua mão direita salve. Responde-me. Então Deus disse em sua santidade que eu exaltaria, que eu dividiria uma porção até o vale de Sucote. Que lindo! Eu meditaria no Senhor. Davi está dizendo, né? Efraim é a fortaleza da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Falando das tribos de Israel, olha que lindo. Efraim é a fortaleza da minha cabeça. Judá é o meu legislador, é da onde eu pego os meus reis. Moabe é minha bacia de lavar o rosto. E sobre Edom eu lançarei o meu cadeado. Está falando de 2 nações. Edom são os descendentes de Esaú. E Moabe são os descendentes de Ló, né? Efraim é a fortaleza da minha cabeça. E eu quero dizer algo para você que está me ouvindo, tá? A igreja é descendente de Efraim, tá? Nós ganhamos a mesma bênção de Efraim. Como isso, irmã Zenate? José casou com uma mulher egípcia, a Zenate. Teve 2 filhos. Para ser judeu, a mãe precisa ser judia. Então, logo, os descendentes de José não eram judeus. Nem Efraim e nem Manassés. Abra a palavra e olhe a bênção de Efraim, para ver se não é a bênção da igreja, tá? Que a bênção de Efraim era até os confins da terra. E eles seriam, o símbolo deles seria um peixe. E a igreja que tem o símbolo de peixe, tá? Efraim é a fortaleza da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de rosto.
E sobre Edom eu lançarei o meu cadeado. Gritarei para a Filistia, para os filisteus: quem me trará à cidade fortificada? Quem me conduzirá até Edom? Pois tu não nos abandonaste, ó Deus, e não saístes, ó Deus, com nossas legiões. Concede-nos ajuda contra os nossos opressores. Fútil é a ajuda do homem. Através de Deus formaremos um exército. Ele diz, ele está falando, não temos medo, nem de Moabe, que é a bacia de lavar o rosto, nem de Edom, porque o Senhor já prendeu eles com um cadeado. Gritarei para os filisteus: quem me trará à cidade fortificada? Quem me conduzirá até Edom? Pois tu não nos abandonastes, ó Deus, e não saístes. Ó Deus, com nossas legiões, concede-nos ajuda contra os opressores. Fútil é a ajuda de homem. Quando nós, gentios, né, Igreja de Cristo na terra, souber entender que fútil é a ajuda humana, através de Deus formaremos um exército e ele calcará nossos opressores. Só com ele nós podemos nos livrar de tudo isso, gente. Que coisa linda, né? Nós só deu os dois, né? Mas eu quero agradecer ao Senhor pela vida de vocês que estão aí nos ouvindo. Tem gente nos ouvindo? Tem, né? Ó, como é o teu nome? Camila. A Camila está aqui me ajudando e o Alisson. O Alisson está aqui filmando para deixar algo bem lindo no YouTube da rádio, né? Depois ele vai fazer uns cortinhos, arrumar. Então, estamos aqui. Papai, nós queremos te agradecer por este momento precioso que o Senhor nos deu. Paramos neste salmo, nesses dois, mas principalmente no 107. Algo tão tremendo, nos ensinando, Senhor, que não existe nada e nem ninguém que possa livrar como o Senhor. Nos perigos que não existe ninguém perto e ninguém pode fazer nada. O Senhor está ali e quando nós clamamos da forma correta, pedimos o socorro, crendo, nós temos a nossa vitória. Pai, que os nossos ouvintes guardem isso no coração e aprendam a correr para Ti. Não só cantando, dizendo correrei para Ti, meu Senhor, mas que entendam que só no Senhor há um lugar seguro para nós, de livramento. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.